Salve, rapaziadinha do Exato. E aí, aqui é o professor Guilherme Moraes. E a gente vai dar sequência então à nossa terceira aula de Revolução Francesa, terceira parte, ok? Na aula de hoje nós vamos então aí trabalhar alguns problemas políticos internos e um pouco externo aí. Quando nós temos então em 1789 a tomada do próprio Palácio de Versalhes e tudo mais, começou a se reconfigurar essa política. Então, quando é promulgada a Constituição de 1791, com uma monarquia constitucional, o voto censitário, praticamente a Assembleia Legislativa da França ela ficou dividida em três grupos. O primeiro grupo, que estava sentado à direita do rei nesse momento, eram os girondinos, ou seja, na alta burguesia. Ao centro e meio que ao fundo ficava então, ou seja, praticamente uma média burguesia, numericamente não muito expressiva, mas eram chamados de pantanosos, e que na maioria das propostas de voto que ocorreram, né, na Assembleia Legislativa durante a Revolução Francesa, essa média burguesia, ou também chamada de pantanosos, ficou favorável aos girondinos. Já à esquerda do rei, já à esquerda do poder executivo e dos seus ministros, vão ficar então um grupo numericamente maior, né? E numa parte mais elevada, justamente por isso, né? Que são os jacobinos. Os jacobinos também eram chamados de montanheses justamente porque ficavam numa parte mais elevada à esquerda. Então nós temos três grupos aí, então reforçando com você a divisão. À direita, os girondinos, alta burguesia. A média burguesia vai ser o centro e à esquerda vão ficar os jacobinos. Gravem bem aí os girondinos e jacobinos, certo? Para não se confundirem aí. Reforçando novamente, girondinos, alta burguesia e jacobinos, baixa burguesia. Ambas têm o mesmo interesse? Não. Elas vão ser bem divergentes nesse momento. Tá aqui os exemplos para vocês. Os girondinos, alta burguesia, vão defender uma monarquia constitucional e o voto censitário. Baixa burguesia vai ser favorável a uma república e com sufrágio universal. O que é o voto censitário? Comprovação de renda. Quanto mais rico, maior participação política. O que é o sufrágio universal? As distinções mínimas, né, o critério mínimo para voto. Né, ter a nacionalidade francesa com idade de 25 anos e aí então ser homem e na participação política. Né? Então a gente percebe os jacobinos mais democratas, mais igualitários, mais populares. Diferente, ou seja, dos girondinos. Então a gente vai ter também um movimento de oposição a esses revolucionários, que aí a gente chama um movimento contra-revolucionário. A gente vai ter a nobreza, né, que vai perder as suas terras, vai perder muitos benefícios. O clero refratário, ou seja, o alto clero, nesse momento acabam também se juntando o clero e nobreza, oposição. Mas desde 1789, quando essa burguesia de modo geral toma o poder, outros países absolutistas também vão começar a dar um sinal de alerta, eles vão começar a ficar com medo. Imagina se essa ideia da burguesia liderar o povo, de tomar o poder, se prolifera então por toda essa Europa absolutista. Então por isso que alguns países como a Rússia, a Prússia e principalmente a Áustria vão começar então a se arquitetar nesse momento para formar uma coalizão, uma espécie de um bloco de países absolutistas contra essa França revolucionária burguesa. Essa união ela gradualmente vai ser formada e ela passa a ser chamada de coligação absolutista, certo? Só que nós temos aí um país em oposição surpresa, que é a Inglaterra. Professor, mas nas aulas anteriores nós vimos aí a formação do parlamento inglês, o liberalismo inglês, a revolução industrial inglesa, tudo com as ideias liberais. Por que a Inglaterra liberal, influenciada pelo iluminismo, também vai ser contra essa França revolucionária e iluminista também? A Inglaterra tinha medo que essas ideias iluministas francesas pudessem então gerar um desenvolvimento industrial dentro da França.
Por que a Inglaterra teme isso? Porque se essa França também se industrializa, seria uma nova nação para concorrer com o mercado inglês. Então, numa política monopolista industrial, a Inglaterra vai ser contrária à Revolução Francesa. Ou seja, faço o que eu falo, né? Mas não faço o que eu faço, porque aí nas questões de práticas, a Inglaterra quer ser a única nação europeia liberal, industrial e que sofre em prática as influências iluministas, certo? Lembra que eu havia falado para vocês sobre a principal, né, monarquia absolutista descontente e como temerosa? É a Áustria. Por que a Áustria vai ser temerosa nesse momento? Porque nada mais nada menos que a princesa austríaca, né, Maria Antonieta, é casada com Luís XVI. Né? Então, a Áustria tinha, de certa forma, uma ligação muito próxima com os franceses nesse momento. Então, temendo, né, não só a vida da própria rainha, da própria princesa, né, e da rainha francesa Maria Antonieta, mas também temendo que essas ideias liberais francesas chegassem à Áustria, a Áustria então promove o que é chamada Declaração de Pyrmont. Se caso o próprio, né, ou seja, Luís XVI e Maria Antonieta sofressem então quaisquer ameaças, a Áustria teria o direito de organizar uma tropa militar e invadir a França. Dito e feito, em 1792, quando essas ideias liberais, iluministas desses revolucionários começam a se ampliar, essa monarquia absolutista teme perder todos os seus privilégios. E aí o Luís XVI autoriza a Áustria a organizar um exército e invadir a França nesse momento, certo? Nós vamos ter um conflito muito forte aí. Porque o que acaba acontecendo? O exército ele vai ficar dividido. Né? Alguns soldados vão ficar ao lado do povo que vai promover uma resistência e aí, né, ou seja, alguns soldados vão obedecer os seus superiores. Quem eram superiores militares? Nobres, favoráveis ao Luís XVI. Então a gente tem um exército dividido, meio que enfraquecido. Quem é que vai defender a França nesse momento? Os populares. E qual é o grupo político que está próximo aos populares nesse momento? Os jacobinos. Serão eles que vão então organizar um exército popular, ganhando o apoio dos trabalhadores urbanos, os trabalhadores da indústria, né, nesse momento francesa. Quem são esses indivíduos aqui? Ó, xizinho para vocês. Os sans-culottes. Então nós temos um exército popular tentando defender a França de uma invasão estrangeira. Eu vou colocar para vocês como anexo aí a história da Marselhesa, né, que ela se torna um poema musicado de inspiração à resistência, né, a essa invasão estrangeira, né, ela que vai ser praticamente nesse momento a canção de impulso e que posteriormente se torna o hino da Revolução Francesa. O que acaba acontecendo? A Áustria tenta invadir a França sem sucesso. Né? Os populares, influenciados por um discurso nacionalista de proteção ao território francês, vão acabar consequentemente, então, além de defender a França, expulsando os estrangeiros. E aí então nós teremos nesse momento uma vitória desse nacionalismo francês e os jacobinos, né, sendo colocados como os grandes benfeitores, né, dessa vitória, dessa batalha, porque são eles que vão organizar um exército popular e que estrategicamente vão conseguir então combater os estrangeiros. O Luís XVI e a Maria Antonieta eles são detidos em Varennes, né, eles vão tentar fugir, né, nesse momento da França, acabam sendo presos de uma forma bastante estranha e absurda, né, porque eles vão se vestir de moradores de rua e vão tentar fugir pela própria carroceria real, né? Então, quando estão passando em Varennes, essa comuna, né, essa guarda revolucionária aí dos populares faz a apreensão da carruagem real e fica estranhando, né? Ou seja, o que um casal de maltrapilhos estava então nesse momento na carruagem real. Obviamente que depois foram descobrir era o Luís XVI tentando fugir da França para a Áustria. Só que aí nós temos um questionamento. O que né, faremos com o Luís XVI? Né? Então, no ano, né, ou seja, no final do ano de 1792 para 1793, começa a ser discutido naquela Assembleia Legislativa. Né? Lembra que eu falei para vocês lá, Girondino, né, Pantanosos e Jacobinos começam a discutir. O rei é culpado? Foi decidido unanimamente. O rei é culpado. Ele é favorável aos inimigos, aos estrangeiros. Então, ele tem que ser sentenciado aí. Quando é convocado, no dia 16 de janeiro de 1793, o segundo julgamento do Luís XVI, aí para decidir a sentença, nós temos um problema muito grande. Por quê?
tanto os pantanosos quanto os girondinos, ou seja, a alta burguesia, eles não querem a execução do rei. Eles não querem que o rei seja executado. Muito pelo contrário, os girondinos querem que o rei volte ao poder e que a política, volte a ser restaurada, aquela monarquia constitucional volte a ser restaurada. Situação que vai deixar os jacobinos insatisfeitos, injuriados. Tanto que acaba acontecendo, os jacobinos vão lá num golpe estratégico, conseguem a maioria dos votos aprovando para que o rei fosse sentenciado à culpa e que fosse sentenciado nesse momento às apelações populares. E o que o povo vai pedir nesse momento? Que o rei seja executado, acusado de traição contra, ou seja, o próprio povo francês nesse momento. E no dia 21 de janeiro de 1793, o Luís XVI acaba então sendo guilhotinado. A guilhotina desenvolvida pelo Dr. Guilherme, ela também é uma representação científica e do efeito iluminista, quando vai colocar em prática, aquela lâmina, um corte cirúrgico, especificamente na hora de abater o que serão conhecidos como os contra-revolucionários. Então, o primeiro guilhotinado nesse momento é o Luís XVI, rei da França, o último rei absolutista antes, ou seja, do processo revolucionário. O que acaba acontecendo nesse momento? O que é chamado o período do temor, porque essa radicalização, essa execução do rei vai acabar então influenciando a burguesia de outras nações a se levantarem contra o absolutismo. A burguesia revolucionária, mais radical agora, vai ter aquela ideia de que é possível tomar o poder e é possível derrubar os monarcas, e inclusive condená-los à penitência e a executá-los. Essa ação aí vai servir de propaganda para as ideias liberais burguesas radicais na Europa nesse momento. O que acaba acontecendo depois disso? Os jacobinos, insatisfeitos com essa política reformista dos girondinos, eles tomam o poder em 1793. Por isso que é chamado aqui, vou marcar para vocês de a Era das Antecipações, certo? Então nós temos o que é chamado a Era das Antecipações, nesse momento. Vou tentar marcar aqui em branco com vocês. Opa, não está marcando? Perdão, mas fica aqui então, Era das Antecipações, porque o que acaba acontecendo? Os jacobinos tomam o poder dos girondinos, não deixam que eles permaneçam mais no poder. A partir agora de 1793 a 1794, quem é que vai tomar as decisões pela França revolucionária será a baixa burguesia, ou seja, os jacobinos, certo? E aí uma imagem de representação só para fechar com vocês. Uma imagem estrangeira, que vai utilizar de propaganda. Se não me engano, acho que essa imagem é uma imagem alemã, que é onde representava o Luís XVI sendo guilhotinado. Então, essa campanha de executar os reis absolutistas vai deixar o restante da Europa com medo, Vai que essa ideia popular aí se prolifere. Imagina o povo nesse momento tomando o poder e acabando com os privilégios da alta sociedade. A França coloca em prática, e o restante da Europa fica com medo que essas ideias se propaguem aí, certo? Nós fechamos por aqui. Novamente eu friso com vocês, quaisquer dúvidas, ou seja, manda lá mensagem no Unimestre e a gente então tá aí, eu estou aí exclusivamente para tirar as dúvidas com vocês, certo? No mais, um forte abraço, se cuidem e até a nossa próxima aula aí de Revolução Francesa. Até breve.